Caros e caras, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. Aqui, Fabrício Almeida Carraro, mais uma vez explorando os extremos do ser humano, os heróis, as heroínas, os melhores, os mais destacados e os vilões, os mais rejeitados, execrados pelos diversos contextos sociais. E hoje nós temos um episódio diferente, o episódio número 6, que é intitulado O Herói Dentro de Nós, Jung e a Psicologia dos Heróis. Por que nós precisamos de heróis? Afinal, o que é um herói? O que é uma heroína? O que isso significa para nós psiquicamente? E por que não? Por que não deixamos de perguntar sobre os vilões, os criminosos? Quem são os criminosos? Já falamos sobre isso em episódios anteriores. E por que muitas vezes os comportamentos de certas pessoas e os nossos fogem àquilo que a sociedade, aquilo que nossos companheiros de jornada esperam de nós? Sobre tudo isso, nós temos aqui hoje um convidado muito especial, Matheus José Viotto, psicólogo especialista em psicologia analítica. Daqui a pouco ele explica certinho a formação dele. Ele é mestre, tá, em psicologia junguiana, que Jung, né, como a gente tem dito aqui em alguns episódios, foi um dissidente de Sigmund Freud que criou toda uma teoria própria sobre o inconsciente humano. Então a gente agradece você que está aqui com a gente em mais um episódio, agradecer aqui Chica, Rudney, Dario, Bruno Carraro, todo o pessoal da nossa querida Tarobá Band de Londrina por nos proporcionar essa experiência de transmitir essas ideias tão diferentes, alternativas para o público em geral. E desde logo passo a palavra para você, Matheus José Viotto, uma alegria muito grande, um grande profissional, conhece muito da psicologia de Carl Jung, vai falar um pouquinho para a gente sobre quem foi Carl Jung, sobre o que é essa teoria, e em especial trazendo aqui para o nosso contexto de heróis e vilões. Mas antes eu vou perguntar, Matheus, bem-vindo, quem é o psicólogo, Matheus José Viotto, sua formação, de onde surgiu, em primeiro momento, de onde surgiu a ideia para partir para essa profissão e seguir adiante academicamente, profissionalmente, com as teorias do Jung, psicologia analítica em especial. Bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Matheus, está contigo. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, de falar com vocês aí de casa, que está sobre um tema tão importante, que são os heróis e vilões, né? É uma honra estar aqui, agradeço a produção também, todo mundo que está aqui fazendo parte desse lugar. E, cara, o Matheus Viotto, psicólogo, ele surge lá com os meus 17 anos, quando eu entrei na faculdade. A gente entra na faculdade sem saber muito bem o que está acontecendo, ainda mais com 17 anos. E percebi que ali era o meu lugar, né? E na primeira semana de aula é muito perguntado por que escolhe psicologia? E daí eu decidi que a minha resposta era para ajudar. E na ingenuidade tão grande de um jovem de 17 anos ali naquele momento, percebi só depois que o processo é muito mais nobre que isso, que é um conhecer a si mesmo também nesse processo que você conhece o outro. Então aí eu me formei, sou especialista em psicologia clínica analítica e também eu sou mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Estudos Jungianos da PUC de São Paulo. Então o Jung, ele me chama aí mais ou menos desde o 3º ano de faculdade, me abraçou e falou assim, vamos embora nessa jornada aí que a gente tem, e foi assim que segui. E aí surge então o Matheus, psicólogo, formado e estudioso nesse lugar de Carl Gustav Jung, tão importante para a compreensão humana. Perfeito, Matheus. Obrigado. Então, já entendemos aí dessa sua escolha por essa jornada extraordinária aí pela psique humana e sob um viés, precisamente aqui, que é o que você aborda, junguiano. Agora, fala para nós aqui, a gente de vez em quando aqui no podcast está citando Carl Jung, etc., arquétipo do herói, sombra, enfim, consciente, coletivo e tal, mas fala para nós um pouquinho, então, para nós leigos, né? Quem foi Jung, em que consiste, em linhas gerais, a teoria dele, depois a gente se aprofunda nesses arquétipos aí. Depois explica, inclusive, o que é arquétipo, né? A gente vive falando aqui, mas eu não tenho nem condições de explicar. O Matheus vai explicar pra gente melhor aí do que se trata. Claro, o Jung, ele primariamente era um psiquiatra, né? Ele era um psiquiatra que se
desdobrou no estudo primariamente das psicoses. Então, o Jung ele trabalhava no hospital psiquiátrico lá na Suíça, e lá ele via aqueles pacientes em um nível de sofrimento um pouco diferente. Você comenta do Freud, né, às vezes aqui, que se diverge um pouco de Freud. Enquanto Freud ele estava focado em um lugar, né, com as histéricas, como ele mesmo dizia, o Jung estava do outro lado com os psicóticos. E daí a teoria toda dele é voltado inicialmente na psiquiatria para esse lugar. Né? Então, por isso que daí vem, como você fala bem, dos arquétipos, das imagens, do inconsciente coletivo, tudo isso nasce para além dele, desses pacientes que ele teve no hospital psiquiátrico. E daí, depois de um tempo, o Freud ficou sabendo dos estudos de Jung e o chama. Para falar, não, que interessante, vamos conversar, acho que a gente se conversa, a gente tem essa conexão. E daí Jung aceita e vai. E daí ele começa os estudos também da psique humana, junto com Freud. Aí, a partir de um momento ali, Jung fala que tem algo que não é certo para ele nessa junção. Como se faltasse algo para ele, então eles se divergem enquanto teoria, e daí Jung fica com a psicologia analítica e Freud daí o grande pai da psicanálise. Então Jung, antes de mais nada, era um estudioso dos mitos, das narrativas desses pacientes, para depois se tornar psiquiatra e hoje conhecido como psicólogo. Certo. Então, houve uma divergência até o ponto em que nós leigos ouvimos falar, né, Matheus? O inconsciente para Freud, pelo menos de uma maneira bem genérica, se restringia basicamente à libido, etc. E o Jung foi lá e analisou esses pacientes empiricamente, pelo que a gente ouve, né, de fora, por assim dizer, e falou, peraí, o inconsciente é muito mais do que isso. E aí surgem essas categorias junguianas. Por exemplo, o inconsciente coletivo, por exemplo, a sombra, a ânima, ânimos e o herói, etc. Né? Então, essa ideia do inconsciente coletivo junto aí, ou em contraposição, ou em complemento ao inconsciente individual, poderia falar para nós um pouquinho sobre isso? Claro, claro que sim. O inconsciente coletivo, Jung realmente ele olhou para Freud e falou assim, tá, o inconsciente é isso, mas também não só. Eu não posso só tratá-lo como um material, um lugar onde você deposita certos materiais recalcados. Eu não posso fazer isso com o inconsciente, porque Jung via o inconsciente como uma grande mãe. Tudo nasce dele, tudo tá nele, tudo se passa por ele. Então era... Para ele, não, isso não faz sentido. E daí ele entra com a ideia do inconsciente coletivo e dos arquétipos para falar disso. O que é o inconsciente coletivo? Eu gosto de trazer da seguinte forma, até para o pessoal que está em casa, que fica mais fácil e tudo, que é o seguinte, quando você nasceu, já tinha algo aqui. Quando você cresceu, algo já habitava aqui. E quando você vai morrer, quando você morrer, algo continuará existindo. Então é algo, o inconsciente coletivo é onde está todo a existência humana desde sempre. Antes do ser humano saber que era ser humano, isso já estava ali. Isso já habitava ali. Então é algo que Jung traz que é complicado da gente falar começou aqui, porque a gente não consegue falar que começou aqui. A gente sabe que existia e que talvez sempre vá existir. E daí os arquétipos, eles entram bem nesse lugar do inconsciente coletivo. Porque quando a gente fala de arquétipo, nós estamos falando de padrões. Padrões que se repetem. Se você é ser humano, você tem tal arquétipo. Não interessa da onde que você é, não interessa se você é lá do outro lado do mundo. O arquétipo é o mesmo. Então, Jung, ele percebeu nas ideias do arquétipo e do inconsciente coletivo o quê? Ele percebe que há algo que se repete. Não interessa o tempo, não interessa o povo, mas tem algo que se repete. Então, isso fazendo total conexão com a ideia dos heróis e vilões,
Há heróis e vilões em todas as eras, todas as épocas, todos os lugares, e talvez com imagens diferentes, mas os heróis e vilões, eles se permanecem sempre. Então... Não, pode continuar. Não, até me surgiu uma situação aqui de te perguntar, Matheus, porque você falou que todos temos esses mesmos padrões que Jung denominou arquétipos. Aí, se você vai ler Jung, ele vai associar isso com o mundo das ideias de Platão e com uma série de outras referências culturais aí, de vários autores, enfim, de várias manifestações humanas ao longo da história. E tem uma passagem do livro, salvo engano, O Homem e Seus Símbolos, em que ele pontua que nem todo mundo tem fígado, todo mundo tem orelha, todo mundo tem coração, todo mundo tem um esqueleto. Esses arquétipos todo mundo tem, porque são... A psique estaria, de certa forma, assim, como se fosse o corpo, né? Padrões do corpo, que todos temos, lógico, pessoas em sua completude. Então, a psique também, como um corpo humano, vai ter também esses padrões em todo e qualquer indivíduo. Mas, ao mesmo tempo em que existe o padrão, e aí talvez isso já tenha a ver precisamente com a jornada do herói em si, tudo bem, temos padrões e são arquétipos, tem o inconsciente individual e coletivo, etc. Mas ele trabalha muito a ideia da individuação. Nós temos padrões, mas o indivíduo é único. Então, por mais que isso pareça paradoxal, me parece que as ideias se complementam. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Eu acho fantástica essa ideia do Jung, né, que ele traz, porque ele bate e fala assim, o indivíduo, quando ele nasce, ele não é uma tábua rasa. Eu não posso falar que ele nasce do zero, do nada, como se nada existisse ali, como se não tivesse nada ali. Então, quando ele fala, não, nós temos um DNA, os 2 braços, as 2 pernas, tudo como assim deve ser, a psique, essa instância interna, então ela é zero. Não vem de lugar algum, simplesmente a gente vai formando ela ao longo da nossa vida de forma alguma. Né? Então, quando a gente vai falar do processo de individuação do Jung, a gente está dizendo que todo indivíduo ele caminha para algo semelhante, que é o vir a ser o que de fato é, o que Jung chamou de processo de individuação. Para tudo, vir a ser o que de fato é. Olha a profundidade disso aqui, meu povo. Presta atenção, porque o negócio aqui vai longe. Explica pra gente isso aí, Matheus. Tá, vamos lá. O vir a ser o que de fato é, na realidade, você, com toda a sua integridade e inteireza, saber como é e o que você habita nesse mundo, nesse planeta. Quem é você? Se eu perguntar, por exemplo, quem é Fabrício? Quem é Fabrício? Não tem 2 desses. Exato, tem um. Só que cada um que tá ouvindo a gente também é único. É único, óbvio. E daí a gente carrega nesse lugar de que, todo mundo vai percorrer o mesmo caminho, que é esse processo de individuação, o vir a ser o que se de fato é. É o mesmo lugar, talvez seja o mesmo fim, como Jung falava, porém, a forma como isso acontece é totalmente diferente para cada pessoa, porque daí sim cada ser é único. Então o Jung ele vai falar da seguinte forma, há um coletivo que é muito grande e há padrões, há lugares que se repetem, não interessa os povos, não interessa o lugar do mundo, isso se repete, ao mesmo tempo que você é único. E você tem que saber como você vai caminhar no meio de toda essa existência desses padrões. E eu acho que isso que acaba sendo o mais belo do Jung, na realidade, porque ele fala o seguinte, eu não tenho as respostas para você. Que eu tenho que fazer? Ele... Não sei. O que é isso? O que você está querendo saber? O que você quer fazer? Você que tem que me dizer. Exatamente. O Jung, ele inclusive dizia, eu de forma alguma sei mais do problema do que aquele paciente me traz. Então, esse paciente me traz o problema e ele vai falar assim, eu não sei de nada sobre... Essa pessoa que está aqui na minha frente falando da queixa dele, conviveu com um problema há 40 anos, 50 anos. Eu acho que eu mesmo vou saber mais. Então, isso que o Jung traz brilhantemente, de falar o caminho de individuação, ele pertence a todos nós, enquanto seres humanos. E cada um é único. Cada caminho é único. Por isso que faz tão belo. Talvez. E tem uma frase que é atribuída a Jung, e aí me corrija se você tiver conhecimento
pelo fato de eventualmente não ser dele, quando ele diz: todos nós nascemos originais e morremos cópias, porque justamente essa ideia de individuação é tornar-se quem é, e nem sempre é fácil porque às vezes o sistema, a cultura, a sociedade nos impõe padrões, e olha, é isso que você tem que ser. E aí isso retira do indivíduo, vale a redundância, essa capacidade de fazer com que seja concreta essa sua individuação. Individuação é um conceito muito específico do Jung. E aí, Matheus, eu te pergunto então, essa individuação, a gente pode dizer que ela em si mesma já é uma jornada heróica, para a gente já ir entrando aqui mais especificamente, precisamente no tema da jornada do herói? Claro que sim, porque todo herói ele precisa passar por provações, porque se ele não passa, ele não é um herói. E para passar por essas provações, o que ele ganha no final? O elixir da vida, o cálice da salvação. Ele entra em contato com ele mesmo. Todo o herói, quando ele chega no final da jornada, que ele volta para o seu povo, que ele volta para o seu lugar, ele volta transformado. Então, o processo de individuação é essa transformação. Até porque a jornada do herói, ela se repete, daí você já trouxe muito bem aqui nos outros episódios do Campbell, que traz muito aquela jornada do herói, né, muito claramente ali, e o padrão é o mesmo. Isso é um arquétipo, isso é um motivo arquetípico, porque a gente está falando que há um chamado para que aquele herói não vá lá, vá fazer. Algo não está certo, vá fazer. E daí no meio desse processo ele conhece o mentor dele, daí ele conhece o mentor e vai aprendendo coisas, aí ele percebe que tem inimigos, e daí ele tem que confrontar esses inimigos, e daí ele vai em um processo doloroso de transformação, porque ele precisa aprender como confrontar o inimigo, e daí ele volta, enfrenta e consegue passar por essa grande provação, e daí ele volta transformado. Isso é o básico, é o padrão em qualquer filme, em qualquer série, em qualquer desenho que você pegar, e se você me falar herói, você sentiu que tem algo heróico ali no meio? Você tá me falando de jornada do herói. Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Avatar, do desenho mesmo, qualquer Matrix. Perfeito, qualquer. Se a gente fala de herói, a gente tá falando dessa jornada. Tá. Então, se a gente transporta essas histórias, né, do cinema, enfim, dos quadrinhos, etc., para uma realidade nossa, então, interna, psíquica, porque internamente nem sempre as coisas são simples, psiquicamente nem sempre as coisas são simples, e nós não vemos, doutor, pela ótica de outras pessoas em regra, a gente olha daqui para fora, e a gente projeta, né, e Jung eu sei que tem conceito sobre isso, e aí, para olhar para nós mesmos, e Jung também tem aquela fala emblemática, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, e você enfrentar todos esses arquétipos talvez mais desafiadores que existem dentro, então é algo que você pode pegar até dessas metáforas aí e colocar para si mesmo, para você superar seus desafios, inclusive do ponto de vista psíquico. Com toda certeza, porque seja o mito, sabe, a narrativa grega, nórdica, romana, chinesa, como você preferir ver, tem algo muito rico em todas elas, porque elas dão um prognóstico. Como assim, Matheus? Elas mostram pra gente, muitas vezes, de que essa jornada, ao mesmo tempo que ela é única, ela é coletiva. Então, quando a gente fala assim, porque precisamos enfrentar, vai ser necessário, no meio de todo esse processo de individuação, vir a ser o que de fato é, vai ter que ter um confronto interno, como Jung fala da frase do despertar quando se olha para dentro, a gente vai ter que olhar para dentro, e daí a gente vai ter que enfrentar certos inimigos aí no meio do caminho. Então tem inimigos dentro. Tem inimigos dentro. Vamos lá, você como profissional, fala para nós um pouco sobre isso. Já estamos falando de sombra, lembrando que, vou falar aqui de forma bem leiga, depois o Matheus corrige, complementa, etc, explica certinho para a gente. Sombra é o lado, que existe da psique, um arquétipo também, que a gente abordou em outros episódios aqui, quando a gente falou em especial do fenômeno criminal.
o lado vilão aqui do podcast. Então todos nós temos essa sombra, esse aspecto negativo que a gente joga para debaixo do tapete. E aí, quer dizer, se a gente começa a empreender uma jornada para dentro de nós mesmos, com um certo grau de sinceridade, nós vamos nos deparar com essa bendita sombra, com esse aspecto que a gente muitas vezes não quer ver, né, Matheus? Então, aí já estamos falando desse vilão interno, então, ou desses vilões internos, da sombra em si. Como é que é? Agora fala profissionalmente para nós aqui. Vamos lá, a sombra, Fabrício, nós estamos falando de uma potencialidade inconsciente que é uma outra parte da personalidade que eu não quero ver. Eu não quero entrar em contato com aquela parte que é ruim. Como que ela é formada? No meio de toda a questão cultural, social, a gente precisa se estabelecer de alguma forma para a gente conviver em sociedade, para conviver num ambiente de forma favorável, adaptável. E, obviamente, quando a gente está ali nesse processo, enquanto criança, para a adolescência, não tem como a gente simplesmente falar eu sou assim, a sociedade vai me aceitar assim como eu sou e eu como eu quero. Não. Porque não é assim. Muitas vezes o caminho é exatamente o oposto. Eu preciso me moldar. E no meio desse moldar, alguns conteúdos nossos que não são agradáveis socialmente, que não são agradáveis para a cultura, eles não morrem. Eles não desaparecem, eles vão para um outro lugar, para o lado inconsciente da coisa. Então, isso é feio. Sabe quando o pai, a mãe falam, isso não pode, isso é feio. O que a gente está falando? A gente está falando, olha só, a sociedade, a cultura reprime isso aqui. Por favor, não faça isso aqui fora de casa, porque senão você vai ser punido por fazer aquilo. E no meio desse, não faz isso, tem isso é feio, isso não pode, isso não tem que ser assim, isso não é desse jeito, a gente vai se moldando. Só que o processo dessa moldagem faz com que a gente perca algumas potencialidades. Muitas dessas que a gente considera, na maior parte das vezes, como ruim. Porque daí o pai vai falar assim, não, você não pode ser egoísta. Isso, dá exemplos para nós. Você não pode ser egoísta. Aí a criança, adolescente tá lá e fala assim, não, é verdade, eu não posso ser egoísta. Não existe, então, mais em mim. Aí ele vai amadurecendo e ele vai envelhecendo e ele vai percebendo que tem algo que incomoda, como se ele falasse assim, nossa, tem algo aqui difícil de engolir, difícil de lidar. Aquela pessoa, ela é muito egoísta. Aquela pessoa, ela não pensa nos outros. Aquela pessoa, ela não tá nem aí pro grupo, pra nada. É totalmente egoísta e eu a odeio. A gente tá falando necessariamente de uma projeção da sombra, dessa parte sombria, porque o que eu não vejo em mim, eu coloco no outro. Não vejo porque eu não consigo, ou porque não quero. Exatamente. E aí eu aponto o dedo para o outro. Exato. Aí eu aponto para o outro falando da seguinte forma, de uma forma muito simbólica, e daí a gente pode fazer até um panorama meio histórico das coisas. Eu aponto para o outro e falo assim, você é o mal, eu não. Você é o criminoso. Exato. Você é o vilão. Exato. Você é o vilão. Você é o criminoso. Você que fez errado. Mas não eu. Eu sou exato, eu sou puro, eu sou muito iluminado. E até trazendo a ideia do Jung, que ele tem uma frase que é mais ou menos o seguinte, eu não vou saber da literalidade ali da frase mesmo, mas é que assim, ninguém se torna íntegro, detalhe, íntegro, não perfeito, íntegro. Ninguém se torna íntegro por parar e ficar imaginando figuras de luz, figuras boas, figuras incríveis, achando que é tudo muito belo. Ninguém se torna íntegro com isso. As pessoas se tornam íntegros pelo fato de enfrentarem aquilo que há de mais sombrio dentro de si. Dentro de si. Porque daí o que ele está falando de outras formas? É o seguinte, meu amigo, não adianta você achar que você é o incrível, o bom, ou porque eu sou muito bom, eu sou muito iluminado, eu sou uma pessoa muito doce, eu sou muito aquilo, eu sou muito isso. Aí
O outro que é muito ruim, né? Se tem tanta luz desse jeito, logicamente alguma coisa de ruim o outro tem que ter. E daí isso vai no outro. Então o Jung, ele traz justamente a ideia contrária. Ele fala assim, não, olha aqui dentro. Olha dentro de você, isso é uma sombra. Você tem uma sombra, ela fica sempre atrás, por isso o nome é sombra. Ela fica em um lugar que a gente não consegue ver. Eu tô te olhando aqui, eu tô conversando com você aqui, a minha sombra tá atrás. A gente não vê, porque ela fica no outro oposto. Então a gente precisa de um ato heróico, como faz os grandes heróis, as grandes histórias aí que nós temos, enfrentar o vilão, o inimigo, aquele que é realmente o vilão de toda a história. Só que muitas vezes a gente se depara que o vilão maior, ele não tá fora, ele tá dentro, né? E aí você falou uma coisa muito interessante, Matheus, que eu gostaria de explorar isso aí para o bem de nós aqui que estamos ouvindo, né, seus ensinamentos. Quando você pega certas mitologias, por exemplo, você bem lembrou aí do Joseph Campbell, que aliás, Joseph Campbell, mitólogo, a gente cita ele aqui em alguns momentos do podcast, ele cita muito Carl Jung, ele fala de diversas mitologias, tem vários livros, etc. Ele fala, por exemplo, de um herói que vai lá e vence o dragão e bebe o sangue do dragão e absorve o poder do dragão. Isso é uma das histórias aí, salvo engano, da Europa medieval que ele conta. E você falou aí que essa sombra, que é aquilo que a gente projeta no outro, que é a parte ruim, etc. Não, eu não, isso é do outro. Eu não sou egoísta, o outro que é egoísta e tal. Você falou que você explorando esses vilões internos, esses aspectos sombrios, você tem potencialidades que você pode extrair dali. Mais ou menos como essa ideia do Campbell em relação ao dragão e extrair isso que ali existe. Como é que funciona isso, Matheus? Então, por exemplo, eu tenho características negativas que eu não quero ver, mas de repente alguém fala, Fabrício, você é muito preguiçoso, ou você, sei lá, é egoísta, você é narcisista, seja lá o que for, enfim, né? Defeitos ou qualidades negativas que alguém aponte para nós que até então a gente não tinha percebido e vai continuar não percebendo se não olhar para dentro, mas enfim. Disso eu posso extrair, então, virtudes, aprendizados, experiências, consciência. Como é que é isso, de extrair potencialidade desse aspecto da sombra? E eu vou embutir uma outra pergunta aqui, proposta pela nossa chica jornalista, que muitas vezes isso vem de um sofrimento, porque quando está tudo bem, a gente não para muitas vezes para refletir sobre as coisas, mas momentos mais desafiadores da vida nos fazem, às vezes, olhar para esse espelho, né? Então, como é que funciona isso, então? De eu olhar para a sombra e ali extrair um tesouro de onde parece que só tinha lixo, lama. Como é que é isso aí? Isso é muito importante em todo o processo e análise junguiana, porque a gente fala, enquanto herói, que todos nós somos os heróis. E já que nós somos heróis, nós somos treinados a algo, a gente precisa enfrentar certos dragões na vida. Quando a gente enfrenta esse dragão, que a gente extrai o poder dele, o Jung ele vai dizer uma coisa mais ou menos assim, a gente vai precisar mergulhar no abismo, porque lá no abismo vai ter coisas que até então você desconsiderava, que você achava ruim, que você achava que não fazia parte de você, mas faz. E quando você pega aquele poder e volta da sua jornada heróica, você volta transformado. E ele vai falar o quê? Com mais consciência. Consciência. Porque quando o Jung ele fala da seguinte forma, quanto mais inconsciente você tá dos processos que te guiam, das forças que te impulsionam aí, mais dominado você é. Então o Jung, até mesmo numa ideia do processo de individuação, ele fala que esse processo é uma grande ampliação do consciente, porque você deve ampliar, não se deve ficar inconsciente, porque se tá inconsciente, eu tô vendo no outro, se eu tô vendo no outro, o outro é um grande inimigo. Então a gente recolhe isso que tá no outro e faz o seguinte questionamento, será que eu sou tão bom assim mesmo? E nesse serviço de autoconsciência gera sofrimento. E se eu sou tão bom assim, não tem nada que eu possa melhorar, né? Exatamente, exato. A perfeição, ela não permite dúvidas.
Diferente de tudo que Jung falava, que é necessário duvidar muitas vezes das coisas. Então você vai para dentro, enfrenta esse dragão, como você fala, né? Ah, narcisista, egoísta e tudo. E você olha para dentro pensando que algo talvez tenha aí dentro que você possa transformar. Então você tira de uma coisa sombria, você transforma aquele material que você enfrentou, que você lutou contra para conseguir, e daí você renasce, você se transforma para algo com mais consciência, porque esse é o objetivo da vida, não ser dominado por esses impulsos inconscientes, mas saber de onde eles vêm. No fim das contas, então, é sobre transformar o que é, ou pelo menos em parte, o que é inconsciente em algo consciente e extrair os benefícios disso, já que conhecimento é poder, e a gente está falando de autoconhecimento, que não deixa de ser também uma manifestação de um poder, de algo que nos permita dominar certas circunstâncias e certos aspectos da vida. Claro, eu vou até pegar um filme que para mim é muito significativo. E eu acho que as pessoas podem pegar o que elas quiserem, mas como eu vou... metáforas, Isso, como quiserem aí. A metáfora é muito importante. Exato, aqui, claro. Vamos pegar Harry Potter. Harry Potter, ele é muito claro, essa jornada do herói. Não vou falar tudo na íntegra, óbvio, mas a ideia é o seguinte. Harry Potter, o herói, ele começa a perceber que há uma parte de Voldemort, o vilão, o próprio mal, dentro dele. Pronto. E no final do filme, aí eu vou travar aqui, né, o spoiler aí, se não assistiram, vão assistir, Quem não claro. Quiser, pula esse pedaço do pula vídeo. aí. Ele pega e precisa morrer. E para ele conseguir derrotar o vilão, para ele derrotar o Voldemort, é necessário que ele morra pelas mãos desse próprio mal. Então, no final do Harry Potter, o próprio Voldemort, o próprio mal o mata, porque só assim é possível enfrentar aquilo. A metáfora é óbvia, então. É óbvio. Quem detém esses conhecimentos. Isso, porque a gente tá falando o seguinte, ó. Eu achava que o próprio mal era aquele que estava fora. Aí eu percebi que, eu tenho essa raiva, eu tenho esse ódio, eu tenho tudo isso e isso me incomoda, isso acaba comigo. Então eu preciso enfrentar e daí eu preciso morrer, porque só eu morrendo eu consigo salvar a humanidade, porque essa é a ideia. Um herói, para ele ser herói, ele tem que morrer por algo maior. Então daí ele morre por algo maior. Aí sim, ele é o herói, porque daí ele volta transformado, com a possibilidade de lutar contra isso e vencer. E daí a gente tem outras infinidade de coisas, igual o Senhor dos Anéis, dos primeiros. Qual é o objetivo? Pegue um anel e destrua o anel lá naquele monte. Então você carrega o anel do pescoço, igual o Frodo fazia. Olha que interessante esse símbolo. Ele carrega o anel do próprio mal no pescoço. E ele tem que queimar. Essa é a jornada dele. Então ele tem que ir atrás. Caiu no colo dele, chamado, recusou. Não vou, mas não, então vou. Isso é a jornada do herói. E esses filmes, essas séries, eles nos mostram exatamente isso. Vai precisar morrer. Vai precisar enfrentar. É doloroso, é duro, é sofrido. Não tem como não ser. Mas o presente que isso te dá é libertador. Após a jornada concluída, enfrentar a parte desafiadora. Aí sim. Mas aí, então, nós temos uma jornada muito grande a ser percorrida. Não é? Não, claro que não. Isso leva tempo. É necessário. E nós passamos, enquanto vida, várias jornadas do herói. Não é só uma. A gente se enfrenta, a gente se conhece, porque quanto mais a gente conhece, mais conhecimento se tem, mais coisas aparecem. Logo, vai indo. Então, é um processo que não se acaba, por assim dizer. Quanto mais aparecem, mais, como dizia o grande tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Falando aqui de uma outra Exatamente. heróica, né, Dr. Matheus? Mas vamos falar um pouquinho do vilão antes, depois eu quero embarcar aqui precisamente em alguns detalhes
da nossa jornada enquanto seres humanos comuns e tal, e que são melhores quando a gente conhece esses fatores junguianos aí. Mas em relação ao vilão, né? Até são interessantes aqui algumas perguntas algumas figuras que foram trazidas pra gente a título de sugestão no roteiro. Darth Vader, Loki, da mitologia nórdica, que é famoso aí na cultura popular pelo Avengers, né? Como irmão do Thor. O próprio Coringa, né? Hoje nós temos filmes e séries sobre vilões, né? Curioso isso, né? Nossa sociedade que hoje traz a história do vilão. E muitas vezes ele tem ali uma história de rejeição, de sofrimento ali na infância, e isso vai caracterizar a trajetória de alguém até ele se tornar um vilão. E se você pega, por exemplo, Star Wars, e aí, tanto que as entrevistas do Joseph Campbell, não sei se eu já falei isso aqui, Poder do Mito tá no YouTube, Joseph Campbell, foram gravados no Rancho Skywalker, do George Lucas, criador de Star Wars. Não é por acaso. A jornada do herói está escrita ali do início ao fim na saga Star Wars. E se você pega ali o Anakin Skywalker, antes dele se tornar o Darth Vader, ele fala, olha, tô aqui para fazer... Eu não lembro quais eram enfim, de forma específica, mas tô aqui para trazer a paz e a justiça e tal, no meu império, não sei o quê. Muitas vezes o vilão tem essa boa intenção, né? E a pergunta é, será que são faces da mesma moeda, o herói e o vilão? E o que você tem aí, conjugando com essa ideia de sombra, né, doutor Matheus? Com alguns heróis da ficção, essa figura da sombra ali projetada mesmo e fazendo com que tudo aquilo aconteça, ele se torne um arqui-inimigo do herói e surge esse contraste. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que você até traz um nome que é muito importante aí, que é o Coringa. Né? O Coringa e Batman. Eu acho que a gente pode pensar o seguinte, não existe Batman sem Coringa e não existe Coringa sem Batman. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que são os dois lados da mesma moeda. A gente está falando de alguma coisa. Não existe luz sem sombra. Não tem como existir assim. Então, óbvio, daí a gente tem nas várias histórias muitos sofrimentos. Como eu falei de Harry Potter, Voldemort foi alguém que sofreu muito desde sempre, isso desde criança. Aí ele tenta, óbvio, pegar e trazer essa pureza daí, porque sou eu que vou libertar. Da mesma forma como faz Darth Vader ali, não eu que vou fazer, a minha ideia é certa, eu sou puro. Mas não existiria Voldemort sem Harry Potter e vice-versa. Isso fica claro nas histórias e na grande parte das histórias dos heróis. Então, o vilão, ele é necessário. Por que o vilão ele é necessário? Porque isso é arquetípico. Do que eu tô falando? O mal, ele existe desde quando, Fabrício? A gente pode parar para analisar de uma perspectiva cristã. Que a cobra estava fazendo no paraíso? Quem botou essa cobra aí? Exato. Por quê? Por quê? Por que ela estava lá? Então, isso quando a gente fala que é algo arquetípico, isso já existe. Tem que ter esse contraste para ter essa superação, esse crescimento. Exato. E a gente até pensa, não tem como superar algo que é puramente luz. Como você bem fala, se eu sei de tudo, se eu sou perfeito, logo não me sobra espaço para nenhuma transformação, para nenhuma possibilidade de melhora. Logo, o que eu vou ficar olhando para mim? Não tem porquê. Então, por isso que os vilões, eu acho que eles têm aparecido mais agora, justamente por conta desse momento que a gente está vivendo, que me parece que a gente está pegando... o inimigo tá ali, o vilão tá ali, aquela pessoa ali tá ali. Aí as pessoas, elas acabam, quando elas, por exemplo, o Coringa aí, há uma identificação, às vezes, muito grande com o Coringa, de gostarem do personagem. Explica pra gente aí, psicólogo. É necessário essa identificação. Vê como é provocativo esse negócio? É necessário. Agora dorme com essa aí, eu vou dormir com essa também. Vamos lá, Matheus. É necessário que exista essa identificação, porque daí a gente está falando, olha só, o vilão sofreu, assim talvez como eu sofra. E daí a vida dele se construiu dessa forma. Mas também tem o Batman, que também sofreu, mas a vida se construiu de uma outra forma. Né? Então a gente se identifica com o vilão porque é necessário. Porque isso está na gente, não tem como não. Muitas vezes eu escuto muito isso. Nossa, porque eu gosto dos personagens ruins.
Me diga por que gosta. Ah, porque tem uma história que é muito difícil normalmente e são mal interpretados. O vilão, ele é mal interpretado. Para algumas pessoas isso carrega esse lugar. E essa mal interpretação conversa justamente com algo que está dentro da gente. Ninguém me entende. Ninguém entende o que eu tô falando, ninguém sabe, mas você sabe o vilão? Aquele vilão lá, ele, de certa forma, ele me entende. Ele sabe o que está acontecendo. Então, as pessoas se identificam naquilo. Da mesma forma que Porque também... se veem naquilo. Se veem naquilo, exato. Da mesma forma com o herói. Quantas crianças aí falam, eu sou o Superman, eu sou o Batman, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é totalmente normal, isso é o saudável, porque a gente precisa se identificar a algo, a gente precisa ter referência de algo que deixe a nossa existência, de certa forma, mais leve. Porque se eu sou o único que passa por aquilo, eu sou exclusivo, logo ninguém sabe como fazer para me ajudar. Agora, se eu me identifico com algo, se eu me identifico com alguém, bom... estão me ouvindo, sabem do que eu tô falando. É a mesma coisa com a música triste. A pessoa tá triste, ela coloca a música triste. Por quê? Porque é aquela música triste que consegue. Ressonância. Ressonância, exatamente. Que você consegue, não, olha só, essa música não me conhece, não sabe que eu existo, não sabe da minha história, mas... se comunica comigo. Se comunica comigo, exatamente. Por isso que tem... essas identificações, elas são necessárias, elas são saudáveis. Então, é para aí que a gente vai agora. Você está falando de... a gente basicamente centrou até agora na figura do indivíduo, a psique individual e psique coletiva, mas sem falar da sociedade. Aí você falou que tem essas figuras vilanescas e tal, com as quais a gente se identifica. Ah, porque sofreu igual eu, porque apanhou igual eu, porque ninguém me entende, ninguém me quer, etc. E olha só, eu entendo esse vilão, então ele de certa forma, e inconscientemente, né, de maneira muito provável, né, Matheus, pelo que você está trazendo para nós aqui. Mas até que ponto, saindo agora da questão do arquétipo, passando fazendo um giro aqui, falando da questão da referência, agora de algo externo. Nós precisamos de heróis. Quais são nossos heróis de hoje? Influencers digitais, celebridades. Até quando o Bill Moyers, que foi o sujeito que entrevistou Joseph Campbell, enfim, no Poder do Mito, eles tentam diferenciar. Qual que é a diferença entre uma celebridade, um herói e uma heroína? Celebridade se destaca assim, mas é para ele mesmo. O herói e a heroína compartilha com os seus, como você já muito bem pontuou aqui em respostas anteriores. Então, quem são os heróis de hoje? Como é que estão as referências de hoje na sua percepção, inclusive profissional? Porque você, nos bastidores, você tem sigilo profissional, né, doutor Matheus? Então, você vê as pessoas ali que chegam com demandas de sofrimento, de insatisfações, enfim, muitas vezes patologias, etc. Então, faltam referências. Quais são as referências? Como é que você percebe hoje a presença ou a falta, setorizadas ou não, de heróis e heroínas, principalmente para crianças e jovens? Então, isso é algo complicado e também passa muito da ideia de gosto. Né? Eu vou trazer o caso de minha prima, por exemplo, o ídolo total é BTS, sabe? Do K-pop lá da Coreia, de um grupo musical de lá, tudo. Para ela, aquilo ali é fantástico, magnífico, incrível. Para ela, aquilo é o ídolo. Para ela, aquilo é a realidade. Para ela é aquilo que a move, porque é aquilo que importa. Mas tem para pessoas que as referências são outras hoje, não são mais as referências de antigamente. Eu, por exemplo, a minha referência do que era ser um herói na minha época enquanto criança era o Mufasa e o Simba de Rei Leão. Hoje, quem são as referências? O cantor de funk, talvez, o ídolo, né? Ou algum cantor, como dou esse exemplo, da banda coreana e tudo. Séries. Hoje as séries estão muito aqui. Então, há outros tipos de heróis. Há outras formas que essa coisa dos vilões e dos heróis passam pra gente hoje, que não são mais como eram antigamente. Então, quem são? Neymar? Né? Para aquele que joga, né? E realmente, isso que você fala é importantíssimo. Qual é a diferença do ídolo para o herói? O herói, para ser um herói, ele precisa se sacrificar pelo bem maior.
o ídolo é diferente. Hoje, pensando aqui, quem são os heróis de hoje? Quem são? Quem tem? Quem são e até que ponto essa busca ou essa necessidade por referências e, enfim, por heróis, por heroínas, até que ponto isso repercute uma crise de valores na sociedade, Matheus? Porque você convive com o sofrimento, enfim, dos seus clientes, pacientes, etc. Vivemos uma crise de valores e essas referências têm a ver com isso, na sua percepção? Tem, claro que tem, porque se perde cada vez mais os ideais, valores de como as coisas são e como elas funcionam. Até pegando um pouco de Bauman, da sociedade líquida, né, da modernidade líquida, do amor líquido, ele fala claramente que é o seguinte: a sociedade hoje, ela não tem mais normas, ela não tem mais um chão fixo. Então as coisas se alternam, se mudam, se trocam muito rapidamente. Então a gente não dá tempo de fixar aquilo. Isso é muito importante nessa ideia das referências, porque quem são hoje fica aqui 6 meses, vai-se embora a referência, aí já é outro, aí passa para uma outra forma, aí isso não me funciona mais, eu não quero mais isso, e daí vem para outro lugar. Algo, aí Mateus falando, que eu vi que teve uma movimentação gigantesca, até por pessoas que não eram da mesma religião, foi o falecimento do Papa, semana passada, que mobilizou pessoas das mais diversas religiões pelo que ele pregava, da forma que ele pregava, talvez até de uma ideia como um grande herói ali, de como, né, da paz, que tem que ter paz, de valores, portanto. Valores, portanto, exatamente. E eu vi essa movimentação e foi interessante olhar isso, mas é o que eu lembro. Mateus, falo pensando aqui, é o que eu lembro. Por quê? Porque não se tem mais tempo, talvez, de se consagrar heróis e nem vilões. Por que não há tempo? Porque tudo muda. Tudo muda muito rápido. Muito efêmero. Muito efêmero. Exato. Olha as redes sociais, olha como as coisas têm ficado. Hoje, para alguma pessoa, o ídolo pode ser aquele influencer, como você mesmo traz. Mas talvez daqui 3 semanas não seja mais, porque acabou toda aquela hype, toda aquela onda, aquela coisa toda, não é mais. Herói fala de outra coisa para além disso. E aí já não tem necessariamente a ver com valores, é algo de momento, é algo moda, de momento, exato. Hype, né? A palavra que você colocou muito bem. E agora, quais são? E qual que é o retorno? Parece que a gente espera o retorno de um herói, de uma heroína que venha para nos dizer alguma coisa. Porque estamos aqui. Quem são os heróis? E aí, já que tá difícil ter essa referência de heróis na sociedade, que nós esperamos, e Salvador fala, Matheus, você vai ter que fazer isso e não vai vir alguém porque é individual, né? Uhum. Enquanto isso, voltando agora para o aspecto psíquico, a gente vai e volta e tal. Esse arquétipo do herói interior, porque Matheus e todo mundo que está ouvindo a gente, caros e caras, todo mundo tem problema, todo mundo tem desafios, seja de ordem financeira, de ordem profissional, de ordem familiar, de ordem psíquica, todos temos coisas para resolver. Esse mundo que a gente vive é assim. Então a gente olha, a grama do outro tá mais verde. Não, peraí, mas você não sabe o que o outro passou para ter a grama verde, se é que tá verde, se é que não é uma grama de plástico. Enfim, usando metáforas aqui, obviamente, mas todos nós, em diversas etapas da vida, temos questões a superar interna e externamente. E quem vai nos ajudar? Quem poderá nos salvar? Chapolin Colorado ou não? O arquétipo do herói e da heroína, né, Matheus? E aí você, agora buscando realmente a sua expertise profissional, você enquanto alguém que atende pessoas que precisam realmente elaborar esse material psíquico, quais são as dicas aí, nós aqui, de carne e osso, pessoas comuns, encontrar esse arquétipo do herói e da heroína e daqui a pouco a gente fala especificamente da heroína, porque Jung tem muitos estudos específicos sobre o fenômeno do feminino, etc. Daqui a pouco a gente chega nisso. Mas, primeiro, de forma genérica, o arquétipo do herói em cada um de nós, que é essa instância nossa que tem o poder de superar o ego e encontrar o self. Explica esses temas aí, porque, enfim, né? Como é que a gente faz na prática? Tá, eu tô no meu dia a dia, eu tô com problema no trânsito, com o filho, com o chefe, com não sei o quê, mas eu tenho um herói aqui dentro. Como é que eu faço isso na prática, Matheus? Como profissional. Como profissional, da forma mais simples possível, Fabrício, olhe para dentro. A gente busca a resposta sempre para fora.
para fora sempre. Jung, você traz a frase do Jung, e isso é verdade. Não, a resposta está dentro da gente, ela aparece das mais variadas formas. Como, Matheus? De que forma? Sonhos que aparecem, às vezes você está dormindo e tem aquele sonho que quando você acorda no outro dia, você diz, nossa, olha esse sonho. Esse sonho parece que me veio até com uma ideia de uma superação de algo, me deu força, me deu uma nova perspectiva, me deu outra forma de pensar. Séries estão aí para isso, porque eles conversam com o nosso lado, que você assiste a série e você fala, nossa, essa série me emocionou, essa série me traz alguma resposta, algo. A gente perdeu, enquanto indivíduo, na sociedade que a gente está hoje, a capacidade de se comunicar internamente. Porque a gente está tão procurando fora o tempo todo, e é celular muito fácil, a internet muito fácil. Não, porque tá faltando aqui, eu vou tentar ir atrás de algo, eu vou pegar ali, eu vou do outro lado, eu vou de outro jeito, eu compro isso. E todo mundo traz a resposta pronta o tempo todo. Exato. Receita de bolo. Mateus, faça isso, faça aquilo. Exato. E não é assim, né? E é uma constante, não. Me dê respostas. Né? As inteligências artificiais são um pouco disso, né? Porque daí a pessoa pergunta, ela responde. Óbvio. Certo ou errado responde. Inventado ou não responde. Inventado ou não responde. Se é o que é isso aí. Mas as pessoas buscam fora receitas, e que honestamente eu tenho que falar isso, e eu mesmo como psicólogo às vezes falo isso, eu falo assim, olha, posso ser honesto, eu não tenho todas essas respostas, porque eu não é nem justo com você alguém chegar e falar, não, é assim que você faz, dessa forma, assim, porque assim dá certo. Deixa eu te perguntar então, quer dizer que no seu ambiente profissional as pessoas chegam, Mateus, eu não sei o que fazer com isso, e você se vira aí, você que vai me falar o que eu tenho que fazer com isso, situação X da vida. Acontece isso então? Pessoal, acontece. Tô aqui pra você me responder. É mais comum do que parece ser. Eu falo assim, não, me dê resposta. Não, eu vim aqui pra você me trazer resposta. Caso eu compre uma bicicleta, Mateus, me ajuda aí porque eu não sei. Tipo... Não, me diga, eu quero respostas, eu vim aqui buscando respostas. Eu vou falar, ué, mas a resposta já tá aí dentro. Você já sabe. Muitas vezes, e isso é curioso, quando a pessoa pergunta eu quero respostas, quando vem falar para mim, Mateus, me dê respostas, eu quero respostas, olha, 99,9% das vezes ela já sabe a resposta certa. Mas nem sempre quer ir de acordo com a consciência dela. Exatamente, mas ela nem sempre quer. Algo muito comum que acontece é o seguinte, tá vendo do relacionamento, com o relacionamento amoroso ele tá ruim, tá evidente que tá ruim, a pessoa sabe que tá ruim, ela definitivamente quer terminar, e dela chega e me pergunta, o que eu faço? Me dê a resposta. Não, mas calma lá, como assim te dar a resposta? Você já sabe o que tem que fazer, tá claro para você, né? Então, até mesmo quanto trabalho clínico, a gente pega e fala assim, não, mas presta atenção em você já tem isso. Então, como pegar esse herói que tá dentro da gente? Nesse lugar, se ouvindo, olhando para dentro, para transformar, a gente sempre busca se transformar. Então, olha, o que eu estou sentindo, e eu digo isso também até mesmo em questão corporal, a gente perdeu a capacidade, muitas vezes, de saber onde está as coisas do nosso corpo. Tá comendo e tá com aquela coisa, tá ali, né? O vídeo tá ali, que tá assistindo e come, nem percebe o que você tá comendo. Por quê? Porque é estímulo o tempo todo. Então, no final das contas, as pessoas perderam, e a sociedade também, ela contribui para isso, mas as pessoas perderam a capacidade de olhar para dentro. Inteligência intrapessoal, é uma das formas de inteligência que Howard Gardner fala quando ele fala em inteligências múltiplas, né? A intrapessoal. Isso. Peraí, o que está acontecendo aqui? Alguém tem que me falar, porque ninguém vai entrar na tua psique, a não ser você. A pessoa pode te estimular como um profissional, um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra, fazendo indagações para que você explore lá, mas ninguém vai fazer isso, não tem como, né? Não, claro, tem o Gambini, que é o junguiano brasileiro, inclusive, que ele tem um livro dele que ele diz o seguinte, o trabalho nosso, enquanto junguianos, enquanto psicólogos, pegar aquela coisa que está sem transformação, não tem lugar para correr, não tem para onde sair, não tem para onde levar, a gente pega pra gente,
a gente dá uma... Opa, vamos jogar isso para esse lado? Vamos colocar esse caminho dessa forma, né? Faz aqui, não, tenta pensar desse jeito. O que você pensa? Faz sentido para você isso? Aí volta de uma outra forma. Exato. Você devolve, porque muitas vezes essa pessoa ela está num sofrimento tão grande por falta das referências, nessa busca interessante toda de buscar o herói fora o tempo todo. Eu vou comprar, vou ir atrás disso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou seguir não sei quem. Vou seguir não sei quem porque vai me dar respostas. Ela se perde que a coisa mais básica possível do mundo é aqui, é olhar para dentro. E isso a gente realmente foi perdendo. Então, isso era muito claro para os povos originários, para a cultura mais primeva nossa, que tinha um contato, tinha a mãe natureza, tinham os sonhos, eles conversavam com a natureza. Simbolicamente, a gente está falando disso. E no mundo de hoje, a gente perdeu a capacidade de fazer isso. Até porque nós internamente falando, nessa instância psíquica, somos natureza, né? Somos natureza, exato. Perfeito, Matheus, sensacional. Agora, para a gente abordar esse último tópico, então, a busca do herói interior, etc., vamos falar da heroína interior, agora especificamente quanto às peculiaridades aí das mulheres, porque Jung também aborda isso e nós sabemos que há diferenças fisiológicas, psíquicas entre homens e mulheres, e aí as mulheres vão ter toda uma expressividade própria, toda uma constituição própria, e o Jung explica a mãe, etc., uma série de categorias que vão dizer especificamente do feminino. Fala para nós então, e a jornada da heroína, esse processo em relação especificamente à mulher, mulheres aí, enfim, você como atende também mulheres, né, Matheus? Fala para a gente aí, para nossas telespectadoras, nossas teleouvintes que fala, Rudy, né? Nossas ouvintes aí, enfim, né, Darius? Vamos botar telespectadoras, olha que chique, né? Nossas telespectadoras, representantes aí do feminino. O que tem especificamente para elas, Matheus? Tá. A ideia é o seguinte, o final do caminho, Fabrício, acaba sendo o mesmo. A gente está falando do processo de individuação, que a gente falou, né? E eu gosto muito de frisar, e toda vez que eu vou dar essa palestra, que eu vou falar de conceitos básicos em psicologia analítica, eu gosto de deixar a seguinte questão. Masculino e feminino, quando nós falamos dentro da psicologia analítica, nós não estamos dizendo nada ligado ao sexo por si. A gente não está falando nada ligado ao gênero, nós estamos falando totalmente de potencialidades que habitam todos nós. Então, Matheus, que outro nome? Yin Yang. Você pode trazer como masculino e feminino, princípio solar e lunar, né? Porque às vezes a gente fala a jornada da heroína. Sim, é diferente, mas quando falamos de masculino e feminino, estamos falando que tudo habita todos. Mas a jornada da heroína, Fabrício, ela entra realmente também como um chamado. Só que o chamado dela é um pouco diferente, porque ela percebe que onde ela está, no seio que ela está, no lugar que ela está, não faz mais sentido para ela. Por quê? Porque nós vivemos hoje numa cultura patriarcal. E quando ela olha naquele lugar e, isso não faz sentido mais para mim aqui, ela tenta se assemelhar ao masculino, ao patriarcado. E daí, essa heroína, ela enfrenta o dragão, ela luta com o ogro, ela desbrava o castelo, ela enfrenta os monstros e ela consegue. Mas quando ela consegue, ela percebe que falta algo. Ela não está completa. Tem algo que está faltando. Por quê? Porque ela tentou se assemelhar na cultura e na sociedade que a gente vive hoje com os homens. Então ela pega e fala, não, mas não é isso. São energias tipicamente masculinas. Arquetipicamente, arquetipicamente masculinas, do herói. E daí ela pega e fala, não, mas não é isso. Está me faltando algo. E daí, em um processo interior, ela se desdobra dentro. Então, é um período que ela se isola, é um período de exílio, pegando nas culturas, nos ritos e tudo. É um período de contato extremo com ela mesma. Porque daí, essa mulher, enquanto jornada da heroína, ela consegue perceber a cisão que foi feita. Eu saí do lugar que eu estava, pensei que era algo, consegui algo, mas não é isso que me falta. Logo, o que me falta?
Aí ela, nesse movimento de olhar para dentro, de ver o que está falando, as vontades, os desejos, os pensamentos, tudo isso que diz, ela enfrenta. Aí a gente está falando de uma sombra, também como falamos na jornada do herói. E dela ver tudo que está aí dentro. Então ela luta com isso, incorpora isso, simboliza isso, para daí ela conseguir superar essa cisão. Essa cisão que ela achou que era para esse lugar, mas na realidade era outro que a gente está falando, desse feminino. E daí ela volta transformada, conciliando masculino e feminino, da mesma forma como tinha que ser com o homem. Né? Porque a gente fala de duas potencialidades, elas têm que estar em equilíbrio, não há luz nem sombra quando a gente fala, né? Não há luz sem a sombra quando a gente fala. Mesma coisa com o masculino e feminino. Só que a mulher, pelo fato de já estar inserida nessa sociedade, ela acha, não, tem algo meio esquisito em ser mulher, parece que algo me falta nesse patriarcado que eu vivo. Então ela tenta conquistar as coisas sendo diferente. Sendo muitas vezes utilizando daquela coisa do Hércules e tudo, então luta leão, luta com isso, luta com aquilo, até que ela dá conta de fazer tudo isso, mas ela percebe que não é isso. E daí ela volta para dentro. E ela voltando para dentro, lutando contra as coisas internas, ela fala, meu, tá aqui. Eu consegui juntar, eu consegui trazer de volta essa cisão, e ela volta para o mundo transformada, conciliando. E melhor, é a mesma... Mas encontrando o feminino. Isso, exato. Em sua essência, exatamente isso. Porque se ela não encontra, ela fica perdida vivendo algo que não é para ela. E muitas coisas é ensinada para as mulheres, e isso eu vejo isso na clínica, a gente vê isso em todo lugar, que como se deve ser, mas não como se é de fato. Né? Então essa é a peculiaridade da jornada da heroína, mas que no final das contas a gente está falando de o núcleo da coisa, ela é meio igual. Você amplia a consciência, você caminha para esse processo de individuação, você entra em contato com essa sombra interna, você luta contra coisas de fora buscando respostas, mas daí você percebe que a resposta é dentro, um pouco diferente do herói que já tem essa figura do Hércules e tudo. Não, eu vou enfrentar, eu vou morrer para isso, eu vou trazer o elixir da vida, da transformação. É diferente a forma como funciona isso. É diferente. E compra todo mundo, no final das contas é o autoconhecimento que vai nos ajudar a encontrar essa figura heróica interna para... Exato. Perfeito. Olha só, então, chegando aqui ao final de mais um episódio, este numerado como 6, concluindo aqui, né, vimos que o herói e a heroína não são aqueles que apenas na ficção salvam o mundo, cada um de nós tem suas figuras heróicas, internamente, homens, mulheres, todos nós temos aí essa possibilidade de superação, de redenção, de aprendizado, de crescimento, que tudo vem. E tudo isso vem do autoconhecimento, como o Matheus José Viotto. Procurem esse cara, ele sabe muito. Ele vai falar um pouquinho aí no fechamento dele sobre como se pode encontrá-lo, etc., caso ele queira. E dizia Jung, aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E aqui a gente vai concluindo mais um episódio do podcast Heróis e Vilões entre Crimes e Medalhas. Vou até passar a palavra para o Matheus aqui para fazer sua conclusão, dar o seu tchau aí, sua despedida para a gente. Agradecendo uma vez mais, Matheus. É um episódio para a gente ouvir de novo, parar para pensar, olhar para dentro, olhar para fora, pesquisar heróis, vilões, entender o que está acontecendo com a nossa própria vida real. Esse podcast, como a gente sempre fala, é sobre mistérios da alma humana, é sobre o ser humano, ou seja, sobre todos nós, em cada um desses extremos que todo fenômeno humano nos proporciona ao longo de toda a história. Matheus, seu fechamento aí pra gente, muito obrigado, sensacional, cara. Fala com a gente. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, com o pessoal de casa, a respeito também de um tema tão importante. E vou me pegar do fechamento da frase aqui atrás, né? O que negas te submete, o que aceita te transforma. Então, o herói tá dentro. A gente tem que aceitar que, na realidade, esse herói também acompanha um vilão, porque a potencialidade tá ali. Então, olhe para dentro. A gente encontra respostas maravilhosas. Isso é difícil, mas é enriquecedor. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Obrigado, Dr. Matheus José Viotto, profissional aí de primeira linha, mestre aí na área da psicologia em que ele escolheu, que é baseado
obra de Carl Jung. E acompanha a gente aí, Fabrício Almeida Carrara apresentando. Você encontra a gente na internet, tarobá.com.br. Você encontra todos os episódios deste podcast e muitos outros conteúdos, né? De vez em quando a gente trava aqui também. Bastidores, né, pessoal? Pode fazer isso aqui de vez em quando, tá? Não corta não, deixa assim. E a gente se vê nos próximos episódios. O próximo será o de número 7, todas as quartas-feiras, 17 horas, na plataforma Tarobá. Muito obrigado, meus caros e minhas caras. Até as próximas. Tchau.